repórter Thiago Kanzler, TV Bandeirantes. Obrigado, Felipe. Boa tarde para você, Rogério, a todos que nos acompanham. Rogério, eu queria que você pudesse fazer para nós uma análise dos reforços que o São Paulo recebeu para essa temporada, a tua satisfação em recebê-los e o quão forte o São Paulo chega para essa temporada de 2022. Boa sorte, um grande abraço. Eu acho que os nomes que chegaram são todos bons jogadores. Nicão, Alisson, Jandrei, Patrick e o último, e o Rafinha, que foi o primeiro a chegar. Todos jogadores já experimentados, jogadores que já demonstraram capacidade nos clubes aonde jogaram. Sem dúvida, nesse sentido, a gente se sente melhor, com mais opções do que no ano passado. Alguns setores ainda nós precisamos de reforços, mas vejam bem que esses jogadores chegaram dentro de situações onde contratos estavam terminados, porque, como nós já sabemos, o clube atravessa um momento delicado na parte financeira para trazer jogadores, contratar jogadores. São jogadores em fim de vínculo de contrato e que devem ajudar bastante a gente. Foram boas contratações. Para brigar mais alto, nós precisamos de mais, e eu tenho certeza que a direção está tentando, de todas as maneiras, conseguir recursos para que a gente obtenha algumas peças a mais no decorrer do ano. Denise Tomás Bastos, TV Globo. Tudo bem, Rogério? Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Falando ainda desses reforços que vão vir, que pode ser que chegue. Você, desde que chegou, falou que precisava de um ponto, um jogador de velocidade mais pela beirada. Ele ainda não veio. Você já encontrou alguma opção dentro do elenco, de repente na base, o Caio que se destacou na Copinha, ou até um outro jogador? Boa tarde, um prazer falar com você. O Caio é uma das opções, está treinando com a gente, deve ficar, apesar dos seus 17 anos só. Mas é um jogador que a gente quer trabalhar, porque viu o potencial nele nessa Taça São Paulo. Já se apresentou assim que acabou a competição, que infelizmente acabou mais cedo a competição, todos esperavam o São Paulo na final. De fato, esse jogador de velocidade pelo lado esquerdo, que eu imaginava, realmente nós não conseguimos contratar. Algumas opções, né? Nós tivemos o Douglas aí, que a direção tentou, não conseguiu. Depois o Soteldo também, eram negociações realmente muito difíceis nesse momento para o São Paulo. E dois jogadores que eu achei que seriam interessantes, um mais difícil, que é o Luiz Henrique, que eu gosto muito, que hoje está com o Sampaoli, e o outro que eu gosto é o David. Esses jogadores, infelizmente, nós não conseguimos realizar as negociações desses jogadores, então a gente muda um pouco o estilo de jogar, muda um pouco o estilo de jogo, para se adaptar com as peças que tem aqui. E tenta, logicamente, dentro da base, ou conta a volta do Toró, a subida do Caio agora para o profissional, Marquinhos tentando ficar mais maduro, a gente vai tentar encontrar um jogador que substitua esse que nós não pudemos trazer no momento para o São Paulo. Eduardo Afonso, canais ESPN. Tudo bem, Rogério? Boa tarde a todos que estão na sala e nos acompanhando. Rogério, no ano passado a temporada foi atípica, né? Porque emendou o Campeonato Brasileiro com estaduais, pelo menos aqui no caso de São Paulo, né? São Paulo jogou com o seu Flamengo na época numa quarta e no domingo já estreou no Paulistão. Esse ano você teve aí 15 dias para trabalhar, não é o ideal, mas já é uma diferença gritante para o ano passado. O São Paulo estipulou algumas metas de conquista. Entre elas está o Campeonato Paulista, como meta conquista do bicampeonato. Isso traz alguma pressão ao São Paulo maior? E isso pode trazer um desgaste tão grande ao elenco como custou esse desgaste o restante da temporada depois da conquista do título do ano passado? Obrigado e boa sorte. Eu acho que o São Paulo, qualquer campeonato, não é o Paulista, né? O São Paulo gostaria de ganhar o Campeonato Brasileiro, gostaria de ganhar as maiores competições do ano. Esse é o desejo que a gente tem. Conforme o tempo vai passando, nós vamos conseguir ter uma noção exata de onde a gente pode chegar, né? Mas a briga é sempre pelos títulos. Ser campeão paulista traz pressão? Não, todo jogo do São Paulo é uma pressão, né? Times grandes são dessa maneira. E nós não vamos desgastar o elenco como no ano passado, porque nós tivemos férias esse ano, né? Nós tivemos os 30 dias de férias. O que nos atrapalhou bastante na pré-temporada foram, acho que 16 jogadores que contraíram Covid, ou na primeira semana, ou na segunda semana, ou no momento estão com Covid. Isso atrapalhou bastante.
além do Luciano, que voltou com uma lesão acho que na panturrilha, se eu não me engano, e o Luan, que voltou a sentir algumas dores naquela lesão do ano passado. Então, assim, nós não conseguimos trabalhar, acho que só 8 atletas conseguiram trabalhar ininterruptamente esses 15 dias. Isso realmente atrapalhou bastante a gente na preparação. Mas nós vamos rodar o máximo de jogadores possíveis, independente de resultado. Nós vamos tentar dar ritmo de jogo para encontrar o time ideal com o passar das primeiras rodadas. Esse ao menos é que eu acho o meu objetivo, como eu vejo. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Tudo bom, Rogério? Boa tarde para você. Rogério, eu lembro que no ano passado a tua primeira coletiva foi logo depois do jogo contra o Ceará e você teve só uma sessão de treinamento na noite anterior. Você, inclusive, no dia tinha assinado já o contrato. E depois dessa partida contra o Ceará, a gente perguntou na coletiva de imprensa como é que você tinha chegado naquela escalação e foi um time que até jogou bem. Se não me engano, você montou um losango no meio campo, tinha o Lisieiro, o Saro, o Benítez. Depois no jogo contra o Inter você mudou, você colocou um time com 3 zagueiros, pensando nas características do adversário. Com o tempo que você teve, 15 dias de treinamentos com quase todo mundo do elenco que você acabou de citar, teve as férias que imagino que você deve ter pensado também com relação ao time, com as contratações, quais características o São Paulo vai ter, sabendo que não chegaram todos os atletas que você queria, mas tem um elenco muito recheado de opções nesse momento? Obrigado. De nada, a minha primeira entrevista realmente foi contra o Ceará, meu contrato foi assinado bem depois, só em dezembro. Eu vim aqui no intuito de ajudar naquele momento, então foi assinado já para o fim, já agora nesse fim de ano é que nós acabamos assinando o contrato. Até então, o que valeu foi a palavra de um com o outro. Com relação a não ter a peça de lado que eu queria, muda-se um pouco o sistema. Eu pretendo utilizar muito mais a linha de 4 do que a linha de 3 zagueiros, jogar com linha de 4. Devido a não ter esse jogador de lado de força ainda, ou não ter encontrado nem na contratação, e ainda não ter desenvolvido um jogador para essa função, talvez mude um pouco o sistema de jogo do 4-2-4 como nós jogávamos, ou pretendíamos jogar muitas vezes, e pretendo utilizar a força física dos atletas para compensar contra alguns times que têm mais opções, mais jogadores diferenciados, um número maior de jogadores diferenciados. Nós vamos tentar competir cada vez mais com adversários. Por isso que jogadores como o Alisson é importante, como o Sara é importante, Patrick em forma é muito importante, enfim, dentre Nicão ajuda muito, mas é um outro time numa outra formação que é o que permite até o momento a gente construir. Mas a principal mudança talvez desse ano para o ano passado seja uma tendência maior em linha de 4 do que linha de 3. Priscila Senhorães, TNT Esportes. Rogério, tudo bem? Boa tarde. Rogério, também relembrando uma coletiva sua do ano passado, em um momento mais difícil assim da equipe, você chegou a fazer muitas reflexões, né, sobre os anos do São Paulo, sobre a situação do São Paulo no geral. E aí você falou que achava que o São Paulo teria anos difíceis, né? Se tratando dessa temporada, você acha que é mais uma questão do torcedor do São Paulo alinhar as expectativas de acordo com a realidade do clube, ou você acha que é ok, que é viável, né, e justo o torcedor esperar uma temporada com títulos, tendo em vista o elenco do São Paulo e também os adversários, né, o nível dos adversários, tendo em vista o futebol brasileiro num todo? Obrigada. É uma pergunta bem colocada e muito difícil de ser respondida para você. Eu acho que o São Paulo tentou fazer seu melhor, montar o melhor possível elenco. Eu falo porque no passar dos anos, no próximo ano, por exemplo, há chance de uma renovação maior ainda de jogadores mais jovens vão estar mais maduros, o clube esteja numa condição financeira melhor, acredito, para o ano que vem do que para esse ano. Mas isso não nos dá o direito de jogar fora qualquer expectativa de título. O torcedor, ele vive desse sonho, vive das conquistas, né? O torcedor, a gente ganha. Eu lembro na nossa época, quando ganhava títulos e títulos, como crescia a torcida do clube, né? Naquele momento, né? E nós temos que voltar a tentar fazer isso.
Eu vejo ainda alguns times à frente do São Paulo no Brasil, alguns times com mais elenco, maior número de jogadores para determinadas posições, com reposições do mesmo nível, com maiores investimentos, mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor dentro das condições que são oferecidas para a gente aqui. Vamos tentar brigar por cada vitória que for possível. Bruno Carvalho, Portal UOL. Boa tarde, Rogério. Relembrando também as coletivas do ano passado, né? Você disse mais de uma vez que identificava que o grupo que você tinha era muito calado, que não conversava muito em campo, nem nos treinos. Eu queria te perguntar se nesses reforços você já percebeu uma mudança no elenco e se esse foi um dos argumentos para trazer esse tipo de jogador, esses 5 que foram contratados. Mas eu espero que a gente tenha uma comunicação melhor, que a gente consiga se comunicar mais dentro do campo, porque isso é importante realmente para um melhor posicionamento da equipe, para que se mantenham mais atentos durante o jogo inteiro. Marcelo Bacejo, Gazeta Esportiva. Boa tarde, Rogério. Minha pergunta é em relação ao jogador Thales Costa, né? Ele participou da pré-temporada com vocês, não disputou a Copinha, e ele não esteve presente na lista de inscritos para o Paulistão. Você poderia falar o motivo dessa decisão? Obrigado. De nada, prazer. O Thales fez a pré-temporada toda com a gente e vai continuar com a gente aqui. O Thales está com Covid no momento, ele não pode ir para o jogo. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas são 26 nomes, se eu não me engano, que são permitidos para serem inscritos. O São Paulo usou 23 vagas. O Thales, por ser um atleta que já tem mais de um ano de clube, ele pode estar numa lista B, como vários atletas estão, e foram, acho que 7, se eu não me engano, relacionados dessa lista. Quando o Thales voltar, nós temos um dia antes de cada partida para incluir cada jogador. Quando o Thales voltar, ele será incluso, se for convocado para um próximo jogo, será incluso como os demais foram até agora. José Edgar de Matos, GE. Globo. Rogério, boa tarde, feliz 2022 para você. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito do Pablo, né? O Pablo é um jogador que negocia sua rescisão de contrato, mas que ano passado você até chegou a utilizá-lo, né, em uma situação que houve até um gatilho de renovação de contrato dele. O que mudou na situação do Pablo para ele ser um jogador transferível nesse mercado? E queria saber se essa foi uma decisão além da comissão técnica, se foi mais responsabilidade da diretoria. E queria saber se você queria recuperar o Pablo para essa temporada. Muito obrigado. Acho o Pablo um jogador interessante. Se não fosse, o São Paulo não teria adquirido seu passe, né? Diante do Atlético Paranaense. Talvez ele não tenha performado aqui não comigo, mas durante o espaçamento de tempo que ele esteve aqui com outros treinadores, né? Essa é uma decisão, acho que já foi passada para vocês, que é uma decisão mais institucional. O Fábio tem um contrato, são valores expressivos. Eu acho ainda que o Pablo tem tudo para jogar bem em outras equipes. Eu acho que isso foi um momento, talvez não deu certo aqui. Lembrando que o gatilho ele dispara por quem confecciona o contrato, não por quem escala o jogador em uma partida. Porque outros treinadores passaram aqui e ele precisava de 40 para o gatilho disparar. Usaram ele em 39. Então não sou eu que usei ele em uma partida que dispara o gatilho. Quem dispara o gatilho é quem faz mal o contrato. Quem redige mal um contrato, ou não sei qual o motivo, eu não sei nem quem foi que redigiu esse contrato, mas quem redige o contrato é que dispara o gatilho. Não é o treinador que usa um jogador que dispara o gatilho salarial ou de tempo de contrato dele. Não é o treinador que usa ele um jogo que é o culpado. E sim, quem redige o contrato escolhe a maneira como esse jogador vai ser remunerado. E nem estou falando se ele merece ou não, isso eu não julgo dessa maneira. Acho que são bons jogadores que, infelizmente, o Pablo Caso um deles, que não performou o esperado aqui, mas sempre treinou de forma correta, sempre foi bom profissional, ao menos comigo aqui, sempre foi muito bom profissional. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Oi, Rogério, boa tarde, boa temporada aí para você. Rogério, você falava que até o jogo contra o Bragantino vai ter uma espécie de pré-temporada, mudança de jogo a jogo para acertar o time, né? Qual a oportunidade que aqueles que não tiveram tanta chance, até porque já tinha um elenco pré-estabelecido, você fazia mudanças pontuais, pode vir a ter nessa temporada, e também a inserção de jogadores da base
que já foram inscritos na lista B e que estarão disponíveis para servir como opção para você nesse começo de campeonato. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que foram usados, muitos jogadores foram usados no ano passado. Logicamente que alguns como jogaram a maioria dos jogos, outros entraram em poucos jogos. Nesse começo nós vamos tentar rodar o máximo possível, desde que cada um tenha a condição física necessária, nós vamos tentar rodar o elenco. E sobre os garotos da base, já deve ter, para esse jogo contra o Guarani, nós já devemos ter 2 ou 3 jogadores que jogaram a Taça São Paulo, já relacionados para essa partida. Osmar Garrafa, TV Gazeta. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos. Rogério, em uma de suas respostas, você falou que é natural, e eu até concordo com você, que existem equipes que estão, em termos de elenco, num patamar um pouco acima do São Paulo. Pensando em Campeonato Paulista, a gente tem o Palmeiras campeão da Libertadores, com o elenco praticamente montado aí, né? Tem o Corinthians também se recuperando, o São Paulo reforços. Como é que você muda as forças aí do futebol paulista? São Paulo está um pouco ainda distante apenas do Palmeiras e briga de igual para igual com os rivais, Santos e Corinthians, ou você faz uma outra leitura? Um abraço. Um abraço. Não, eu vejo que primeiro a gente se reforçou, a gente teve contratações, incluiria o Red Bull Bragantino também, né, nesses principais clubes, assim como Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Como você bem falou, o Palmeiras é um time que acabou de ganhar a Libertadores, tem o seu elenco praticamente montado. Eu acho que está um passo à frente, assim, não só da gente, como da maioria dos times do Brasil, né? E no restante nós vamos ter que analisar de acordo com a competição dos jogos, do que a gente produzir em cada jogo, de como a gente conseguir encontrar o melhor sistema de jogo, os melhores 11 para começar jogos. Eu acho que mais no meio do campeonato em diante a gente vai ter uma noção melhor, não pela pontuação, mas sim pelo nível de jogo apresentado de cada equipe, em que posição você se encontra, se você tem, né, se você está mais ou menos equilibrado com os outros, se você está um pouco à frente ou um pouco atrás. Só com o passar do tempo e dos jogos é que a gente vai poder, quando já tiver, acho que sei lá, para terceira, quarta, quinta rodada, eu acho que a gente vai conseguir ter uma análise melhor do que cada time pode produzir dentro desse Campeonato Paulista. Monique Danello e TBO Max. Boa tarde, Rogério. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Queria pedir licença aos nossos colegas para fazer uma pergunta, Rogério, para uma reportagem especial que a gente está fazendo. A gente está contando várias histórias no Campeonato Paulista, histórias que foram marcantes dentro da competição, e uma delas é a sua. Você marcou seu primeiro gol no Campeonato Paulista e depois marcou também o 100º. E eu queria que você relembrasse um pouco para a gente, por favor, o que passava na cabeça do Rogério lá em 97, quando você marca pela primeira vez, e depois quando você faz um gol 100 contra o Corinthians, né? Uma marca que é muito expressiva na sua carreira e que aconteceu dentro dessa competição. Obrigada. Sim, já faz tempo que eu já não lembro mais, já engordei bastante, estou muito velho já para lembrar. As faltas continuo brincando, às vezes, ainda um pouquinho. Mas foi um gol muito especial, 97, foi o que abriu, né, as portas para continuar batendo faltas. Foi, sei lá, terceiro, quarto jogo, não lembro exatamente, do Campeonato Paulista, em Araras, né? E foi um gol muito importante para a minha carreira, né? Um gol de quem chegava sempre a pedido, eu lembro do Tele na época, né? 30 minutos mais cedo para bater na bola, tentar melhorar. E ele falava para mim, depois que você chegar ao time titular, não deixe de chegar esses 30 minutos mais cedo. E talvez foi um diferencial na minha carreira como goleiro, os gols de falta, por esse pensamento que ele tinha do atleta desenvolver fundamento, que era uma das coisas que ele mais desenvolvia, além dos treinamentos coletivos, os fundamentos de cada atleta, era o que ele pregava mais. O Muricy também, que deu uma chance importante com ele como treinador, né, que pudesse bater aquelas primeiras faltas, foi muito importante para mim. Foi uma história nós estamos falando de 97 e 2011, né? São 15 anos para sair do primeiro ao 100º gol, então é uma história... eu acho, né, uma vida, uma carreira no futebol, e para mim, eu acho que dentre esse primeiro e o 100º tem um gol muito importante, que também em Campeonato Paulista, que contra o Santos, em 2000, o gol na final daquele Campeonato Paulista, o único gol que eu fiz em final de campeonato, e para mim tem um gol belíssimo, plasticamente falando, também foi um gol muito importante na minha carreira, porque foi o meu segundo título paulista, 98 nós havíamos ganho, mas
aquele marcando um gol, eu lembro, Raí de volta naquela época, né? Foi um momento importante para mim. Então, acho que além do primeiro, o 100º, que foi contra um rival e sem dúvida nenhuma para o torcedor tem um sabor muito especial, mas esse da final de 2000 também foi um gol muito importante para mim. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Rogério, boa tarde. Eu gostaria que você falasse sobre essa briga pela titularidade na meta São Paulina, né? Se o Jandrei foi uma indicação sua e como você pretende utilizar o Nicão e o Patrick do meio campo para frente, Rogério? Os jogadores foram consultados, né? Foram passados para mim. Alguns eu escolhi, outros a direção me mostrou a opção, né? Porque nem todos a gente consegue... infelizmente nem todos a gente consegue trazer pela condição financeira do futebol, que também está muito caro o futebol hoje, fazer futebol está muito caro hoje. Eu vejo uma briga saudável dos dois, já são dois goleiros experientes, né? O Volpi já com temporadas aqui jogadas, o Jandrei já rodado também, tem um bom jogo com os pés, que foi um dos principais motivos que ele veio até aqui, são goleiros que eu gosto, que iniciem jogo, né? Então, para mim, é importante. O resto da tua pergunta, final, eu perdi, peço desculpas. Patrick e Nicão, como você pretende utilizá-los? Se eu falar aqui agora para você, fica mais fácil para o treinador que vai me enfrentar, né? Mas o Nicão, muito próximo ao que ele jogava no Atlético Paranaense, eu acho que foi, a princípio, numa posição, uma função muito parecida, porque foi a melhor fase dele e nós temos que respeitar o posicionamento onde o jogador rende mais, então a princípio na mesma função. E o Patrick, eu penso utilizar ele um pouco mais por dentro, como ele, na minha opinião, né, jogou a sua melhor fase no Internacional, que foi por dentro e não aberto por fora no campo. Isso é a minha visão de hoje, pode ser que eu, olhando os treinamentos aqui, mude de ideia, né? Eu gostava bastante da maneira, por exemplo, que ele jogava com o Kudê, né? Que aí já era um losango, né? Como nós estreamos contra o Ceará, numa pergunta anterior, mas mais por dentro, seja com dois volantes, ele fazendo o lado esquerdo, seja com um tripé, usando ele na ponta do tripé pelo lado esquerdo. Eu acho que ele se sente à vontade, gosta da função e é como no dia de hoje, do que eu vi até agora, das possibilidades que nós temos, como eu vejo os dois jogadores que podem, dessa maneira que eles podem ser melhor utilizados. Vamos então para a última pergunta, repórter Márcio Turvano, Rádio 105 FM. Rogério, boa tarde. Violência no futebol sempre existiu, mas parece que ultimamente está mais forte, está pior, né, ultimamente. Queria que você falasse sobre os últimos casos, torcedor com faca em estádio, intolerância dentro do estádio. Você pode falar sobre isso? Isso eu acho que é na sociedade como um todo, né? Não é só no futebol. A violência, a falta de respeito, ela vem crescendo, né? Com o passar do tempo. Eu acho lamentável uma faca dentro de um estádio de futebol, dentro de um campo de futebol, ou mesmo na rua. É uma arma e você não deve, não é porque é o estádio de futebol. O problema é que o ser humano se perdeu, o ser humano não deu muito certo, na verdade, parece. E as pessoas estão cada vez perdendo mais o respeito, estão perdendo mais os valores, talvez, né? Acho que a sociedade perde muito os valores e as coisas passam a ser taxadas como normais, mas logicamente é errado. Eu sei que o jogo era, se eu não me engano, era torcida única, né, do São Paulo, mas isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vê em situações muito mais corriqueiras no dia a dia, na rua, em todos os lugares. Infelizmente, são valores que vão se perdendo com o passar do tempo. Eu acho que pouco investimento em educação, em escolas, e as pessoas vão se formando achando que tudo é possível, que tudo se pode fazer nesse país. Isso é uma coisa que, no mundo todo, no mundo como um todo, mas no Brasil em especial, não vejo como um fator exclusivo do futebol, não. Vejo como um fator que é fácil de se ver no dia a dia, na violência doméstica, na violência na rua, assaltos e também dentro dos estádios. Encerramos então a entrevista coletiva com o técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanharam e uma boa tarde.